Big Ideia. Oferecimento Sistema Fieng. A força de quem faz. Oiê! E aí, gente? Você já teve uma grande ideia, uma big ideia, e ficou na dúvida como convencer a galera de que aquilo ali era realmente legal e que ia dar certo? Ou então, você já pensou assim, gente, podia ter alguém para criar uma coisa para facilitar minha vida mesmo, algo sensacional, tipo um esfregão que você não precisasse usar as mãos para ele se torcer. I don't have to touch this disgusting mop head. There's not another mop on the market that has as much absorbent... Aí você vai me dizer, ah, mas isso é coisa de filme, né, Letícia? Você acha mesmo? O Joy foi inspirado na história real da americana Joy Mangano, empreendedora que ficou conhecida por uma série de invenções. Agora, dá uma olhadinha nesse vídeo. Simples, né? E foi com esse vídeo que o Anamê Atelier participou de um edital Senai SESI de inovação e captou recursos para o desenvolvimento de um projeto. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, o poder das grandes ideias. E se eu te disser que essa coisinha fofa aqui é um sapato fisiológico para bebês? Pois é, eu imagino que você não sabe do que eu tô falando, né? Também não sabia não. É por isso que eu chamei a Ana Paula Lage para explicar tudinho pra gente. Ei, Ana! Oi, tá tudo boa? bem, Letícia? Tudo bem. Conta pra gente o que é isso. Ninguém entendeu nada lá em casa, fala. Tá bom. Calçado fisiológico é um calçado que respeita o crescimento natural dos pés. Como assim? Então, ele não atrapalha nenhum desenvolvimento. Então, ele deixa que o pé cresça como se ele crescesse na natureza, como se ele crescesse... Tipo assim, lá na fazenda do meu pai descalça. Exatamente. Que dizem que é bom, não é? Exatamente. Esse seria o ideal para um pé se desenvolver. Então, seria o chão ideal para um bebê andar. Seria a terra, areia, grama, pedregulho. Esse é o ideal. O nosso pé ele foi evoluído para andar dessa forma. Ah, tá. Porque aí desenvolve a musculatura do pé como um todo. E um pé com a musculatura forte, um pé maduro, ele tem muito mais saúde para poder sustentar o nosso corpo como um todo. Mas me conta uma coisa, eu achei ele meio durinho, é assim mesmo? Sim, essa eu é não uma compraria isso para minha filha, por exemplo. Isso é uma das grandes incógnitas, né, que a gente tem em relação aos pais. Porque os pais acham que um sapato molinho é um sapato que seria confortável e ideal para o bebê. Eu super acho. Só que não é. Não é. Então, eu fui uma péssima mãe. O ideal é um sapatinho, primeiro, que ele tenha o formato de leque, então ele é bem larguinho na frente, comparado com o sapato adulto, ele é bem mais larguinho. Ele tem o calcanhar bem estruturado, então você aperta, você não consegue durinho juntar, mesmo, né? Ele é durinho mesmo, para ele estruturar o calcanhar, segurar, né, o calcanhar da criança e ajudar ela a andar. E ele tem que ter essa parte da frente, essa ponteira, também mais reforçada. Mas me fala, isso aí ficou muito mais caro para você produzir? Você está produzindo já isso? Não, a gente não está produzindo. Por isso até a ideia do Senai, do projeto de inovação do Senai. Esse sapatinho foi um sapatinho feito extremamente artesanal. E como ele é muito artesanal, muito cheio de detalhes, a nossa palmilha, que é a principal inovação, ela tem uma dificuldade ao ser feita e para produzir, né? Para produzir, e hoje não existe equipamento para a gente fazer ela. O Senai entrou para poder passar esse produto, que é extremamente artesanal, para um produto que a gente consegue fazer em escala industrial e consiga também que ele seja para todo mundo. Então, que ele tenha um valor de mercado que todas as pessoas possam comprar. O Anamê Atelier foi um dos projetos selecionados pelo edital Senai SESI de inovação do ano passado.
Lançado em 2004, o edital já destinou mais de 380 milhões de reais para projetos inovadores. Só em 2016 serão mais de 23 milhões, 20 milhões para projetos do Senai e 3,6 milhões para projetos do SESI. O edital tem várias etapas. Primeiro, a pessoa cadastra a ideia no site. Depois, tem a qualificação, com especialistas que avaliam as propostas. Em seguida, tem o plano do projeto, com a apresentação da ideia e dos documentos necessários. Aí, o projeto é avaliado de novo para decidirem se será aprovado. Por último, tem a execução, com a contratação para começar as atividades. Bom demais, né? Mas e em que etapa do projeto que você está agora? O que a gente fez até agora foi desenvolver o produto industrial. Então, trocar esse que é extremamente artesanal pelo industrial com a mesma tecnologia que a gente desenvolveu, que é esse do solo natural dentro de um calçado, para um berber urbano. Então, a gente já desenvolveu todo, então a gente fez o redesign do calçado como um todo e agora... Que já é o que vai para as vendas depois. Que é o que vai para as vendas depois. Então agora a gente está fazendo o protótipo dessa maneira industrial. Ah, legal. E o edital? Me conta como que ele ajudou nesse processo todo. Para eu fazer passar esse protótipo para uma escala de um projeto acadêmico para um projeto realmente de mercado, eu precisaria de ajudas, tanto de profissionais quanto de um suporte financeiro, para eu conseguir sair desse ponto, desse protótipo que é artesanal, que é uma pesquisa acadêmica, para um produto que realmente tenha qualidade, tenha eficiência no mercado. Então, fundamental, né? Essa ajuda vem na hora certa. Exatamente. Ai, que bom. Os próximos projetos selecionados serão divulgados em 25 de julho e 7 de novembro de 2016 e também em 20 de fevereiro de 2017. Mas as empresas interessadas podem se inscrever no portal durante todo o ano de 2016. Bom, o edital SESI Senai de Inovação, a versão de 2016, ele tem 3 categorias hoje, que é protótipo inovador, inovação tecnológica, serviços de SST, de segurança do trabalho. A categoria de protótipo inovador é uma categoria que é voltada para a construção de protótipos. Ela tem um recurso de até R$150 mil, um projeto que pode levar até mais ou menos 12 meses. A de inovação tecnológica já é uma categoria de até R$400 mil e a gente pode levar até 2 anos aí em concluir, em desenvolver esse projeto. E a última categoria, a categoria de SST e segurança no trabalho, que é também um projeto de 2 anos e tem também um recurso de R$400 mil por projeto. O edital abrange todos os portos de indústria, desde as pequenas, médio, microempresas, e que inclui também startups inovadoras, que é uma questão bastante interessante nesse edital. Para participar, basta que a empresa seja do setor industrial ou que seja uma startup de base tecnológica. Bom, uma novidade no edital SESI Senai de Inovação em 2016 é que, além das ideias que vocês podem postar para virar projeto, tem também os desafios. Desafios lançados por grandes empresas ou grandes instituições, onde ela lança um desafio para solucionar um problema interno e várias outras empresas, startups, criam soluções para solucionar esse problema real dentro da empresa, dentro da indústria. Financeiramente, como funciona? A empresa âncora coloca, a cada R$1 que a empresa âncora coloca no projeto, o SESI e o Senai também colocam R$1. E esse dinheiro é todo patrocinado no desenvolvimento do projeto. Para saber mais sobre os atuais desafios propostos, entre lá na página do Big Ideia na internet. Mas aí você vai me perguntar, Letícia, que tipo de ideia que eu vou ter para participar desse edital? Eu vou conhecer agora um projeto que foi beneficiado. Vamos olhar? Você já ouviu falar em leite inteligente? É difícil até pensar no que seria isso, né? Pois é, aí eu vim conversar com o Dr. Luiz Augusto para explicar. Fala a verdade, doutor. Vocês é que são inteligentes, é verdade? Obrigado. Explica pra gente o que é esse leite. Então, olha, o que a gente quer fazer é entender qual que é a qualidade do leite que sai da vaca, porque o mercado não sabe isso hoje. Não? Não. Todo leite que é coletado, ele é armazenado em grandes tanques.
As pessoas pegam uma amostra daquele leite, envia para um laboratório, o resultado só sai com 30 dias. Mas aí o leite já foi escoado, o leite já foi para a indústria, já virou, se funcionou, queijo, iogurte, mas nem sempre Eu já funciona. tomei, né? Lá em casa. Exatamente. E o maior problema é o seguinte, muitas vezes esse leite tem um excesso de uma coisa que a gente chama de células somáticas. O que é isso? Células somáticas são células inflamatórias. No popular, é o que a gente chama de pulsa, aquela inflamação, aquele caldinho amarelo Aquele horrível. amarelo nojento, Exatamente. né? Uhum. Se a teta da vaca está muito inflamada, aquilo vai para o leite. E qual que é o grande desafio? Hoje, os produtores rurais, para diminuir a quantidade de célula somática, o que eles fazem é usar muito antibiótico no seu rebanho. E se esse antibiótico parar no leite, nós temos dois problemas seríssimos. Um de saúde pública, porque antibiótico no leite e criança definitivamente não combinam. E a indústria de laticínio, ela não consegue usar esse antibiótico, esse leite contendo antibiótico, porque ela não consegue fazer iogurte, não consegue fazer queijo, então leite desvalorizado. Como resolver esse problema então? Eu preciso de ter um leite com poucas células somáticas e sem antibiótico. A única forma de resolver isso é fazendo um teste na hora que o leite é coletado na vaca. Funciona assim, olha, a gente tem um equipamento, que é um equipamento portátil, muito simples, né? O produtor, ele pega uma amostra do leite, coloca dentro do equipamento, tá? Liga o equipamento, e aí ele vai saber qual que é o resultado daquele leite. Obviamente, antes ele misturou com esse leite um reagente, reagentezinho, né? Um reagente que é exatamente o grande diferencial da Bioaptus, que é o reagente que permite saber qual que é a quantidade de células somáticas, qual que é a quantidade de proteína, qual que é a quantidade de gordura, se tem ou se não tem antibiótico, e o resultado sai na hora. Nossa. Aí o que nós fizemos? Agora a gente pega esses dados e, usando um smartphone, a gente envia esses dados para um banco de dados nosso que a gente mantém e conta para o mercado que o leite que saiu daquela fazenda é de boa qualidade ou precisa melhorar, e assim a gente faz a logística do leite inteiro. Nossa, de forma que o leite que chega no mercado é sempre um leite de qualidade. Essa que é a tecnologia. Ai, eu agradeço em nome de toda a população. É que isso legal. Que a gente criou. Me conta, em que fase do projeto vocês estão? O projeto ele está agora na fase de prototipagem. Nós estamos fazendo os testes nas primeiras fazendas aqui em Minas Gerais e o lançamento comercial dele está previsto para o final deste ano ou no máximo no início do ano que vem. Nossa, que bom, hein? É. E ajudou muito o edital? Como que foi para você participar disso e o que você acha que assim que alavancou mesmo para vocês participar? Sim, o edital foi essencial. Foi? Essencial. Primeiro que o edital, ele permite que a empresa não precise usar recurso financeiro próprio para executar o projeto. É mesmo? E projeto é feito por pessoas, né? E aí você tem que contratar vários pesquisadores para tocar aquele projeto junto contigo. E com o dinheiro do edital a gente conseguiu fazer isso. A equipe do edital também, o pessoal do Senai, contribuiu demais também na fase de benchmarking, né? Que é pra gente entender. É isso? Benchmarking, muito bem. Conta pra gente. E o que é o benchmarking? É entender como que o mercado se encontra hoje, entender quais são os benefícios que a sua tecnologia tem e como que vai ser o mercado lá na frente quando ele adotar a sua tecnologia. Verdade, porque até se implantar realmente a inovação, né, muita coisa acontece. Muita coisa acontece. Muito, muito interessante. Acho que todo mundo vai adorar. É isso que a gente quer. Parabéns. Muito obrigada. Agora, quando a gente tem uma grande ideia e fica sem saber como que a gente protege ela, para ninguém copiar ou se aproveitar dela, né? O que a gente faz? Às vezes, se a gente contar para a pessoa, talvez a pessoa poderia roubar a nossa ideia. Eles falam que a gente tem que patentear, né? Fazer um protótipo, depois patenteá-la e depois divulgá-la. Na FIENG tem um setor especializado em ajudar as pessoas nessa tal de propriedade intelectual. Você sabe o que é isso? Propriedade intelectual, não. É toda aquela carga que você vai aprendendo ao longo da vida e desenvolve na sua mente. Quando nós organizamos o nosso pensamento de uma forma
Eu não sei o significado de propriedade intelectual. Para mim é você ter sua própria ideia e tentar colocar sua ideia em prática. Propriedade intelectual seria basicamente patentear seu produto. Por meio de lei, ser dono, proprietário de sua ideia, criação. E para explicar tudinho, eu vou conversar com a Gabriela Franco. Ela é gerente de apoio à inovação na FIENG. É isso? Então acertei. Deixa eu te pedir um pouquinho para explicar para o pessoal que está de casa, na verdade descomplicar e a gente entender por que nessa era que a gente está vivendo da economia criativa, da inovação em todos os campos, por que é tão importante cuidar dessa propriedade intelectual e protegê-la? O nosso papel aqui é desmistificar a propriedade intelectual, alguns conceitos que a gente tem, por exemplo, a gente acha que patente é a única e exclusiva estratégia de propriedade intelectual. É verdade, eu achava também, eu tenho certeza que o pessoal lá em casa também. Não, com certeza não. A gente tem um caso aí de benchmarking, por exemplo, a Coca-Cola. A fórmula da Coca-Cola não é patenteada, ela é um segredo de negócio, é um segredo industrial. Tanto que se ela fosse patenteada, ela estaria muitos anos em domínio público. Então esse é um primeiro caso a ser desmistificado. Outro assunto também é que as pessoas acham que patente, propriedade intelectual é coisa de advogado. A gente tenta fazer essa desmistificação também para aplicar esses conceitos de forma transversal na empresa toda, para que desde que o funcionário de chão de fábrica até o principal CEO, gerente, enfim, todo mundo tenha essa consciência da propriedade intelectual e não único exclusivamente jurídico da empresa. Antes de iniciar uma pesquisa, eu preciso verificar se eu estou reinventando a roda, se aquele produto que eu estou concebendo, né, ele já existe e se inclusive eu não estou violando os direitos de terceiros. E aí, mas como é que é esse processo para você descobrir? Então, aí o que a gente sugere é o seguinte, que sejam feitas buscas de anterioridade em bancos de patente para verificar primeiro se você está reinventando a roda, segundo, se aquela ideia está disponível, né, para ser feita, porque você pode vetar um projeto, barrar um projeto antes que ele gere um desperdício ou uma ação de indenização para a sua empresa. E o ponto mais interessante que eu acho, Letícia, é o seguinte, que você pode usar a informação tecnológica disponível, porque a propriedade intelectual ela tem barreiras geográficas, territoriais e temporais. Então, por exemplo, uma proteção que não foi estendida para o Brasil, seja de um desenho industrial, seja de uma patente ou de uma marca, ela está disponível para exploração no território. Então eu posso copiar aquela ideia repetida lá das libras e ganhar as libras todas. Exatamente. Os milhões ficam para mim. Gabi, agora me conta uma coisa assim mais fácil para a gente entender. No nosso dia a dia, você tem um casinho só para exemplificar? Claro. Por exemplo, hoje, os smartphones, né, os tablets, todo mundo tem isso, hoje isso faz parte da rotina de todo mundo. Você sabia que existem 250 mil patentes dentro do smartphone? Não. Pois é, existem 250 mil patentes. Isso faz com que as empresas não, assim, tenham um malabarismo, uma cautela maior em inovar, porque contornar 250 mil patentes realmente não deve ser fácil. Não é fácil. Mas assim, como conclusão, isso quer dizer que as empresas, Apple, Microsoft, elas pararam de inovar? Né, nos smartphones? Pois é, não. Não, né? Samsung definitivamente tá aí, cada não. dia eles lançam uma versão nova, uma edição nova de um smartphone, né, melhorada. Ou seja, as empresas continuam inovando e para que elas minimizem as ações, né, de violação de propriedade intelectual que aí rondam um montante de bilhões de dólares, né, com ações de Apple versus Samsung e tal, é fundamental que antes de desenvolver um projeto a gente tenha essa cautela de verificar se eu estou violando propriedades intelectuais alheias, porque existem propriedades intelectuais que devem ser verificadas antes de E a gente nem sabe um que tem, né? Em cima de alguma coisa. Você tá falando de tantas aí que eu nunca ia imaginar. É isso aí. Muito obrigada. Foi muito esclarecedor. Obrigada. Gente, eu espero que o programa de hoje tenha eliminado algumas dúvidas e te ajudado a pensar em como transformar uma grande ideia em realidade. E semana que vem tem muito mais, mas não precisa esperar sábado, 12h30 não. Você pode entrar no ai.com.br/bigidea. Lá no portal tem um monte de novidade, um monte de matéria legal. Curte lá, comenta lá, compartilha lá e volta aqui semana que vem. Combinado? Beijo!
Big Ideia. Oferecimento Sistema FIENG. A força de quem faz.